para o Senhor, seguindo os passos dele, e assim se cumpre nele a sua palavra em mim e nas pessoas que estão à minha volta. Jesus te ama, Jesus te ama e Jesus te ama. Quem recebe esse amor, aplaude a ele bem forte. Glória a Deus. Deus é bom e o tempo todo. Amém. E ainda na presença do Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1 em diante. Lucas 19, versículo 1 em diante. Deus é bom. Lucas 19. Quem encontrou diz amém. Amém. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Espírito Santo, continue falando conosco. Nós precisamos da Tua palavra. Que a Tua palavra venha, nos trate, nos abençoe, nos fortaleça, para a glória do Teu nome. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Essa passagem talvez ela seja uma das mais famosas, né, do Evangelho. Tem até música, né, Ítalo? Muito conhecida a história de Zaqueu. Como sempre, eu oro a Deus pedindo sempre a palavra dele para a minha vida, porque funciona assim: Deus trata comigo e aí eu compartilho com vocês, para que todo mundo seja tratado. Amém? Porque é assim que funciona. A gente precisa sempre lembrar que precisamos viver o que se prega e pregar também o que se vive. Senão a conexão falha. Aí ontem eu cheguei em casa assim bem cansado. Ontem tive a alegria, privilégio,
pregar para os casais lá da igreja do Jardim. Tinha tanto casal lá. Mais de 100 casais, eu acho. E tinha isso tudo lá mesmo, Nil. Glória a Deus, né? Foi bênção. Aí cheguei cansado. Essa semana, na verdade, desde a semana passada, eu já saí daqui, minha garganta não estava muito boa. Agradeço as orações dos irmãos que se preocuparam comigo. Eu não vim na quinta-feira tentando repousar, mas ou coisa difícil é eu ficar calado. Não é difícil. Mas às vezes se a gente não vai de um jeito, Deus faz de outro. Por isso que eu estou tentando ser moderado aqui. Desde manhã que eu estou pregando. Ítalo toda hora olha preocupado para mim, manda eu beber água. Aí eu disse, Senhor, aí acordei hoje bem cedo, Deus. E aí, Senhor, é Santa Ceia hoje, é? Aí eu pensei assim, eu vou trazer a palavra que eu preguei para os casais. Foi bênção, não foi, Neu? Aí Deus disse, não, essa não. Poxa, Deus, amém. E aí, eu gosto de compartilhar essas coisas com você. Porque assim, Deus fala com a gente do jeito que a gente entende. E confirma, assim. Ele é muito especial nisso. Aí, Bruno, a frase que veio assim, foi assim, desça dessa árvore comigo. Sustento, eu não estou em árvore nenhuma para descer. Aí foi a história do cair a ficha. Ai, meu Deus, como a gente precisa então estar ligado, sabe? A história aqui a gente já sabe, muita gente já sabe. Zaqueu, cara muito rico, publicano. Na verdade, nem publicano, ele era chefe dos publicanos. Quem era esse povo, pastor? Eles eram os famigerados cobradores de impostos do tempo que Roma dominava, e Roma tinha uma estratégia administrativa de controle dos povos que ela conquistava. Então ela recrutava pessoas do próprio povo, né, para fazer as obrigações dela, para ter aquele impacto mesmo. Então um publicano era o tipo de pessoa mais mal vista daquela época. Publicano era sinônimo de ladrão, de corrupto, de traidor, de tudo que não presta. Zaqueu era um chefe. E o que esse texto nos leva a entender é que Zaqueu não estava bem. Ele não estava feliz, mesmo com tanto dinheiro. Mas ele não estava bem. Tanto que quando ele soube de Jesus, ele queria ver Jesus. Só que ele era pequenininho. Para onde Jesus ia sempre tinha uma multidão. Aí já sei o que eu vou fazer. Vou subir nessa árvore. Vai lá para tal da figueira brava, sobe. Se ele vai passar por aqui, pelo menos eu vou ver. Quem sabe eu dou um grito, chamo ele assim, ei, para cá. Mas o que surpreendeu foi o contrário. Quando Jesus passa, Jesus olha para cima. E o que é que Jesus disse? Zaqueu, desça daí, que eu quero ir na sua casa hoje. Vou tomar café na sua casa hoje. Rapaz, o texto diz que ele desce ligeiro e com alegria recebe Jesus. Você conhece o desfecho? Ele foi salvo, ele foi perdoado, ele recebeu o maior de todos os milagres. E aí o Senhor me tratou com essa coisa de descer da árvore. Porque eu pensei, e se Zaqueu dissesse, não vou descer não, eu não vou não, teria acontecido. E o Senhor me levou a refletir, amados, porque de repente nós podemos estar em certas árvores lá em cima, de repente até imaginando que a gente está com Cristo, que a gente conhece Jesus, mas na verdade a gente ainda está lá em cima, acompanhando as coisas de longe. E uma das coisas que o Senhor me tratou é o seguinte, que essa posição é uma posição muito perigosa.
Porque o que está em risco é a nossa alma. O que está em risco é o nosso patrimônio mais caro, a nossa alma. Pastor, eu não estou em árvore nenhuma. Tente mergulhar comigo aqui nesse pensamento. Não estou falando de uma árvore no sentido literal, mas de algo que pode representar uma árvore que nos mantém longe de Jesus. Uma árvore que, por exemplo, pode se chamar um pé de zona de conforto. A gente está lá em cima, observando Jesus, ouvindo o que Ele está falando, mas eu estou aqui pensando o seguinte: a minha vida, eu não espero mais nada de bom para a minha vida, não. Eu acho que eu vou ficar aí por aqui mesmo. Não quero descer, não. Uma zona de conforto, que pode ser aquela condição que muita gente está de se acostumar e se acomodar ao sofrimento. Porque você sabia que tem pessoas que sofrem e de uma forma muito triste, né, irmã? Se acostumam com sofrer. Porque um dia alguém disse assim: não, porque você nasceu para sofrer. Aí ela disse: é verdade, eu acredito nisso. E fica ali. Ou quando então ela chega em determinado ponto da vida dela e acha assim: não, é só isso mesmo. Mas não é. E aí a pessoa começa a se conformar, ou seja, a assumir a forma daquela posição, até ver Jesus, até ouve Jesus, mas ela está acomodada. Consequentemente, essa acomodação, se ela não descer daí, ela não avança, ela não melhora. E repito isso, está colocando em risco sua alma. Quem está entendendo isso aí? Romanos 12:2, né? Todo mundo conhece. Quem não conhece, diz assim, que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, mas o que? Devemos o que? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu gosto dessa tradução, Ítalo, é experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar isso? Você quer comprovar isso? Tem que sair da acomodação. Enquanto ficar lá em cima dessa árvore, não tem não. A mente está travada, está simplesmente acomodada. Vou repetir isso várias vezes. Jesus te chama pelo nome. Amém? Tem outra árvore. Tem um pé de medo de compromisso. Essa é perigosa. Essa é perigosa. Porque muita gente, ela está ali sem se comprometer. Deixa eu voltar aqui. Volta um pouquinho aqui. Deixa eu subir um instantinho na acomodação. Você sabia que tem gente que está muito preso lá porque de lá de cima... Acho que eu não vou falar não. Rapaz, a zona de conforto é legal pelo seguinte, Sérgio: dali de cima você vê a vida de todo mundo, né? Vê e fala. Tô só, mas pastor, sou eu sozinho para falar mal de todo mundo e todo mundo para falar mal de mim. Tem essas filosofias, né? Tá lá em cima, acomodado com isso. Ainda mais agora nesse tempo de rede social, né? Porque o que é rede social? É a vida dos outros, né? E a gente fica olhando a vida dos outros. Rapaz, que fenômeno. Eu não sei se isso vai entrar no meu trabalho de conclusão de curso, alguma coisa nesse sentido. Esse fenômeno é uma coisa interessante, né, irmã? É perigo isso. Porque a gente estamos num lugar alto ali, elevado, no sentido, não é?
E aí a gente pode ver a vida de todo mundo e falar: olha, você viu o que fulano fez? Você viu como estava a vida? Você viu aquela foto que o irmão tirou? Você viu aquilo ali? Você viu? Meu irmão, minha irmã, isso é perigoso. Isso é perigoso demais. Amém? Descendo dessa daí e indo lá para a árvore do medo do compromisso. Porque o que acontece? Tem pessoas que, por já virem Cristo, por terem um conhecimento de Jesus, da palavra, sabem que para estar com Ele tem que abrir mão de alguma coisa. Sabe que vida de verdade com Cristo significa responsabilidade, significa, sabe, um compromisso realmente sério. E aí diz: não, eu acho que eu ainda não estou pronto, não quero isso. Quando não, amados, é uma coisa terrível. A pessoa, ela tem até consciência de que tem coisa errada na vida dela, mas ela pensa assim: eu tenho coisa errada na minha vida, mas também eu não me envolvendo com nada relacionado às coisas de Jesus é menos problema para mim. Aí acha que, por exemplo, pode estar pecando menos. Não existe pecar mais ou pecar menos. Pecado é pecado. E aí ela não desce, ela fica ali. Ela não quer o compromisso. Na verdade, essa pessoa, ela só quer de Jesus os bônus. Mas o depois também tem que ter o quê? O ônus, a renúncia. Sabe que se for para perto de Cristo, estão em família, tem que deixar de ser envergonhice na vida, né? Sabe que se for para andar com Jesus, não dá para fazer o que ela quer ou continuar fazendo o que ela anda fazendo, mas ela fica, como diz minha avó, trepada lá em cima. Eu amo Jesus, Jesus é gente boa na minha vida, mas eu não quero não, aqui colocam as coisas acima de Jesus, colocam as pessoas acima de Jesus e não desce. Como é que vai funcionar isso aí? Olha o que Jesus fala aqui, bem forte. Mateus 10:37. É isso? É. Coloca aí. É Jesus falando, viu, gente? Diz para o seu irmão, é Jesus falando aí, viu? Pronto. Olha o que ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. 39. Olha como funciona. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Resumindo, com Jesus é assim: ou é tudo, ou é nada. Aí tem gente que fica no meio do caminho em cima dessa árvore. Acompanha Jesus de longe. Não se envolve com o Senhor. Não se envolve com Cristo. E está ali porque tem medo do compromisso. Foge das responsabilidades. E aí, o que é que acontece? Alto risco de perder a salvação. Amém, irmãos? Tem coisas que a gente precisa ser tratado, ser orientado. Não dá para ficar em cima dessa árvore. E muitas vezes essas questões vêm. Eu coloquei aqui só mais uma árvorezinha, tem muita aí, mas tem uma chamada pé de ignorância espiritual, que talvez seja a que gera tudo isso. Porque tem gente que vive dizendo que conhece Deus. Mas me diga, como é que você vai conhecer alguém que você não está perto?
Como é que você conhece alguém que você não se relaciona? Como é? Não conhece. Falei aqui de manhã e agora há pouco também lá na Atalaia, né? Já pensou você casar? Pronto, Vânia e Celso. Aí casado. Aí Celso vai morar numa cidade e Vânia em outra. Funciona esse casamento? Não. Casou é compromisso. E essa convivência vai fazer com que cada dia mais um conheça o outro. É a mesma coisa com Jesus. Não dá para se relacionar com Jesus de longe e dizer que conhece Ele. E aí vem o perigo. A minha ignorância em relação a Deus pode destruir a minha vida. Porque eu posso estar pensando que eu estou crente e abafando, cheio da razão e da verdade, achando que conheço Deus, mas na verdade eu não conheço esse Deus e estou tocando a minha vida como eu quero tocar. Deus levantou um profeta chamado Oséias em mais um período difícil da história de Israel. Israel no Antigo Testamento era os altos e baixos. Tinha hora que o povo era crente e tal, e fazia o que Deus mandava, tudo certo. Aí o povo desviava e desabava o mundo na cabeça deles. E nesse período de Oséias, o povo começou a rejeitar mesmo Deus, a não querer saber de Deus, a não ter mais interesse por Deus, porque eles estavam muito mais preocupados com os seus interesses. E lá em Oséias, ele fala lá no capítulo 4, versículo 6, a primeira parte diz assim, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E ele diz assim, uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também rejeito vocês. Vocês ignoraram a lei, eu também vou ignorar os seus filhos. Depois ele vai falar também, no capítulo 6, versículo 3, olha a orientação que Deus fala em relação a ele. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor e o que, irmãos? Esforcemo-nos por conhecê-lo. Pois tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias está dizendo que eu preciso conhecer Deus e prosseguir nesse empenho de a cada dia ter esse Deus mais perto da minha vida. Aqui é Antigo Testamento. Jesus Cristo é a nossa aproximação definitiva de Deus. Eu só vou conhecer alguém se eu andar com Ele. Então, para eu ter que andar com Jesus, eu tenho que descer dessa árvore de ignorância espiritual, de ignorância da palavra e ir na direção dEle. A gente tem que descer dessa árvore. Precisamos descer dessas árvores. Pode ter muitas outras árvores aí que estão comprometendo a ação de Deus na vida de muita gente. Pode ter uma árvore chamada orgulho, a pessoa está lá em cima, né? Ele está ali. Não, eu estou certo, o mundo todo está errado, eu estou certo, né? O medo, a dúvida. Tem gente que não desce porque fica assim, mas será que é mesmo? Será que Deus pode fazer um milagre? Sei não. E fica em cima dessa árvore. Deus está olhando para nós, nos chamando pelo nosso nome e dizendo assim, desçam daí depressa, porque eu quero tomar café na casa de vocês hoje. E amanhã, e depois, e sempre. Eu quero estar com vocês. Mas vocês têm que descer daí. Desça depressa. Porque quem vai até Jesus, quem desce e vai ao encontro de Jesus, encontra a vida, encontra a esperança, encontra a salvação, encontra aquilo que precisa. Para encerrar, João 6:37, palavras do Senhor Jesus: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jamais.
Zaqueu foi rejeitado pela sociedade, mas ele foi recebido por Cristo. E Jesus Cristo salvou e transformou a vida dele. Qual é a árvore que a gente precisa descer para poder Jesus operar na nossa vida? Pense aí um pouquinho. Entendeu agora? E a gente tem que entender o seguinte: descer depressa. Esse descer depressa eu entendo uma urgência do Senhor. Os dias estão se abreviando, o tempo está passando, Jesus está passando ali. E pode ser que muita gente fique em cima de uma árvore dessas e perca aquilo que é melhor na sua vida, que é Deus. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos e ter esse momento aí? Pensa aí. Pensa aí. Deus te ama. A obra dele é perfeita. Ele quer fazer milagres na sua vida. Mas para isso, nós temos que nos aproximar dele. Uma das coisas que eu acho lindo em Jesus é que comunhão é com ele, Ítalo, né? Pode prestar atenção. Os encontros com Cristo sempre tem uma ceia. Sempre tem algo que nos lembra uma intimidade, uma comunhão que Ele quer compartilhar. Isso é a revelação do desejo que Deus tem em relação a gente. Porque Deus é o nosso Pai. Eu ainda não vivi essa experiência, mas estou prestes aí no tempo certo a viver, né? Deve ser uma alegria muito boa. Depois os filhos casam, né? Saem da casa da gente, né, irmão Helder? Aí deve ser uma alegria quando no final de semana chega para almoçar com a gente. Olha, ei, Deus quer você todos os dias na casa dele, na presença dele. E ele também, caso você tenha dificuldade, ele vai até a sua casa também. E se você deixar entrar, ele entra. Como Zaqueu abriu a casa dele, eu imagino ele correndo para mandar fazer um café para Jesus. Chega aqui, ele veio na minha casa hoje. Ele está aqui comigo hoje. Ele está aqui nessa noite. Qual é a árvore que você está precisando descer para sentir isso? Para receber isso na tua vida? Os meninos vão louvar a Deus aqui. E você fecha os teus olhos e vá orando aí. Eu sei que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Amém. Se o meu corpo errar,
Essa é a hora do milagre. Essa é a hora da ação de Deus. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nos dá, Senhor, esse entendimento que nós precisamos. O que aconteceu na vida de Zaqueu foi algo extraordinário. E o Senhor usou essa simples ação que aconteceu no momento em que ele desce rápido daquela árvore e com alegria vai ao Senhor, porque o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe onde cada um dos seus filhos está. O Senhor consegue olhar para nós e ver onde nós estamos. E o Senhor, por saber o lugar certo de cada um de nós, nos chama pelo nome. Qual é a árvore que nós precisamos descer, Senhor? Mostra nessa noite. Será que é a nossa ignorância espiritual? Falta de conhecimento da Tua palavra? Exatamente porque tentamos nos relacionar contigo à distância? Será que é o orgulho que não nos deixa descer? Acharmos que somos os melhores, que não precisamos de nada nem de ninguém? Será que é a árvore onde nós nos acomodamos e desse lugar privilegiado nós ficamos assistindo a vida dos outros passar na nossa frente? E ali assumimos a cadeira de juízes, de inquisidores? Será que é a árvore do medo de se comprometer? A árvore que nos leva a fugir das responsabilidades de um verdadeiro cristão, uma cristã? A árvore que nos leva a amar mais as coisas do que ao Senhor? Qual é, Senhor? Queremos descer. Queremos estar perto de Ti, Jesus. Queremos ver a Tua obra se completar na nossa vida. Eu oro, Deus, e peço, Espírito Santo, quebranta cada coração. Que possamos ter essa humildade de Zaqueu, essa consciência de Zaqueu. Oh, Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, e se eu ainda roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que haja esse entendimento, Senhor. O nosso lugar é perto de Ti, Jesus. Meu irmão, minha irmã, é com Jesus que você vai ser tratado. É com Jesus que você vai ser curado. É por meio de Jesus que você vai ser salvo, salva. Mas para isso, nós precisamos descer e ir ao encontro dele. E ele disse que quem vai até ele, ele não rejeita não. Ele recebe, ele abraça, ele perdoa, ele salva. Pense nisso. Veja onde você está. E se não for perto de Jesus, desça depressa desse lugar e vá para perto dele, porque ele tem milagre para a sua vida. Deus, obrigado. E assim eu oro e peço a Tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite. Meus irmãos que estão em casa, abençoe da mesma forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.